Boa tarde, sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o mercantilismo, o que foi o mercantilismo, a época que ele aconteceu. Na aula passada a gente viu sobre a formação dos estados europeus, a gente viu a formação de Portugal, Espanha, França e Inglaterra. E cada reino, a gente viu as especificações de cada reino. E agora a gente vai falar sobre o mercantilismo, que é justamente a transição entre essa saída do sistema feudal, a formação dos estados para o capitalismo. Entre um e outro, a gente tem o mercantilismo. Mas o mercantilismo ele não é um sistema econômico, assim como o sistema feudal e o capitalismo. Na verdade, o mercantilismo ele foi uma série de intervenções que os estados interviram na economia. Ele não era um sistema econômico, ele foi uma série de intervenções econômicas. Bom, vamos lá. Cada estado teve o seu tipo de mercantilismo, se a gente pode dizer assim. Ele foi uma intervenção, um conjunto de intervenções que tem as suas semelhanças dentro de cada estado, dentro da França, dentro da Espanha, dentro da Inglaterra, mas que foi apresentado de diferentes formas de acordo com cada estado. Essas intervenções têm tudo a ver com as grandes navegações, porque são na mesma época. As grandes navegações foi uma época, um período em que se fazia justamente a busca por novas terras, por novas colônias e a transação comercial entre as colônias e as metrópoles. A gente vai desenvolver isso mais para frente quando a gente for falar do mercantilismo na Espanha. O mercantilismo ele só foi possível com a ajuda da burguesia. A gente viu que esse período é um período em que estavam se formando os reis absolutistas. O que foram os reis absolutistas? Eram os estados que concentravam toda a sua formação em torno do rei. O rei ele tinha um poder absoluto, independente de qualquer órgão burocrático que tivesse se formado dentro do estado. A última palavra, e na verdade a única palavra, era o do rei, tanto em medidas administrativas quanto em medidas políticas, econômicas, tudo girava em torno do rei. Muito por conta do catolicismo, que defendia que o rei era um representante direto de Deus na terra, para governar o povo que estava se formando, para governar o estado. Ele era o escolhido de Deus. Então, juntamente com a Igreja Católica e a formação da burguesia, o rei ele consegue centrar toda a formação política e econômica do Estado nas mãos dele. Por isso, absolutismo, porque o rei ele tinha o poder absoluto. Então, retomando o que a gente estava falando lá na frente, é a época em que se formam os Estados nacionais europeus. Já que os estados estão se formando, os reis precisam acumular riquezas, e o mercantilismo é isso. Ele tinha como objetivo dar poder ao Estado e enriquecer a burguesia. O mercantilismo só foi possível porque a burguesia apoiou o rei, apoiou a nobreza e conseguiu expandir as suas rotas comerciais. Por isso o apoio. Porque era interessante para a burguesia. Lembra que a gente viu que a burguesia foi a classe que se formou nos burgos e se tornaram os comerciantes das cidades? Era interessante para a burguesia apoiar a nobreza, expandir as suas rotas comerciais. E como que ela fazia para expandir suas rotas comerciais? Financiando as grandes navegações, que eram as expedições, as caravelas, os navios que saíam dos estados europeus em busca de novas rotas comerciais com as Índias e novas colônias com a América. Quando saíam da Europa, saíam da metrópole e chegavam nas colônias, o objetivo principal, isso aconteceu principalmente na formação do Estado da Espanha e de Portugal também, o objetivo principal era o acúmulo de riquezas para a metrópole. Isso é o que a gente chama de metalismo, que foi uma das faces do mercantilismo que aconteceu dentro do Estado espanhol, dentro da Espanha. O metalismo é o acúmulo de riquezas
vindo principalmente das colônias de exploração, no caso da Espanha, principalmente a América, o acúmulo de riquezas, tirar as riquezas e os metais preciosos das suas colônias e levar para o enriquecimento da metrópole. Quem enriquecia com isso? Obviamente o rei, a nobreza e os burgueses, que estabeleciam suas rotas comerciais. Muitas vezes era feito um pacto colonial, como foi o caso de Portugal e Brasil. Foi feito um pacto colonial e esse pacto permitia apenas as transações comerciais entre o Brasil e Portugal. Não era permitido que a colônia comercializasse com nenhum outro país, somente com Portugal. Isso fazia com que os produtos que saíam da colônia, que era o Brasil, iam direto para a metrópole, enriqueciam, saía metal para o Brasil, tecidos, saíam da colônia e enriqueciam diretamente a nobreza e os comerciantes que traçavam suas rotas e também financiavam os navios que saíam a mando da coroa. A fase do mercantilismo é o metalismo. A outra fase do mercantilismo é o coubartismo. É o que aconteceu na França, por exemplo. A França teve um mercantilismo voltado para a manufatura e para a indústria. A manufatura é o que a gente chama da fase antes das grandes indústrias. A gente ainda não chegou no período em que se instauraram grandes indústrias nos países. A gente está falando da manufatura, onde os produtos ainda eram produzidos muito manualmente. Então, a França investiu nesse setor de manufatura para conseguir atrair capital estrangeiro, ou seja, investia na produção dentro do próprio país para que o produto do seu próprio país fosse vendido para fora, fosse exportado e com isso o país lucrasse mais do que comprasse. Essa é uma característica do mercantilismo, você tentar exportar mais do que comprar. Você tentar vender e lucrar em cima do produto mais do que comprar, porque isso causa prejuízo. E a última face do mercantilismo é justamente o mercantilismo comercial, que é, ao invés de você investir na indústria, como foi na manufatura, como foi o caso da França, é investir na relação comercial, na instauração de rotas comerciais que seja monopólio, obviamente, dos burgueses. Então, recapitulando, a gente viu que o mercantilismo ele foi um conjunto de intervenções econômicas feitas pelos estados europeus para que o Estado tivesse mais poder, mais centralização de poder, mais unificação e enriquecimento da classe burguesa que estava surgindo. Por que enriquecimento da classe burguesa? Porque a burguesia patrocinava as grandes navegações, patrocinava a exploração de terras e de pessoas para o enriquecimento do Estado que estava surgindo. O rei ele tinha o poder absoluto, é o que a gente chama de estados absolutistas. O rei ele tem o poder absoluto, independente se há ou não qualquer órgão burocrático dentro desse estado. O rei e a burguesia têm interesses em comum nessas rotas comerciais que são traçadas, tiram da colônia, das novas terras, como foi o caso da América, da África e também da Ásia, tiram metais preciosos dessas colônias, levam direto para a metrópole e enriquecendo então o Estado, a nobreza, o rei, por ser o poder absoluto, e também a burguesia. Era interessante então para a burguesia patrocinar a nobreza, patrocinar o rei, justamente porque a gente está saindo do sistema feudal e entrando no capitalismo. Com a saída do sistema feudal é onde a burguesia mais quer apagar a figura do senhor feudal. A burguesia está se fortalecendo como classe, então ela precisa enriquecer, ela precisa do apoio do rei e juntamente o rei precisa do apoio da burguesia para patrocinar as rotas comerciais que está se formando.
Então é interessante para os dois essa aliança que se forma. A gente viu que o mercantilismo ele teve algumas faces diferentes, dependendo do estado, dependendo do país, se foi na França, se foi na Espanha, se foi em Portugal. Ele tem a sua devida face, mas ele tem algumas características em comum. Essas características, algumas, por exemplo, são o fortalecimento do poder do rei, o enriquecimento da burguesia, intervenções econômicas a fim de fortalecer o Estado, uma balança comercial favorável, que é você exportar, você vender mais do que você importar, mais do que comprar, porque isso faz com que você tenha mais lucro do que prejuízo na balança comercial. Essas foram algumas características do mercantilismo. As faces do mercantilismo, as 3 faces que a gente viu, são as faces comerciais, que é você priorizar as rotas comerciais dentro do mercantilismo. A outra face foi o metalismo, que é o acúmulo de riquezas para fortalecer o Estado, tirando das colônias, levando para as metrópoles. E a outra face, a última face, foi o colbertismo, que foi o caso da França, que foi um metalismo focado na projeção das manufaturas. Foi um investimento do Estado francês nas manufaturas. Ou seja, você investia para que a fabricação do produto seja dentro do seu próprio país e vender aquele produto para outros países a um preço superior. Então você exportava mais do que você importava. Essa foi a aula de hoje. Eu vou deixar no portal os exercícios, então olhem lá. Beijo, tchau.